Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu vim falar sobre a razoável duração do processo. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 78, ela assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade. Portanto, a gente vê que a Constituição, né, a partir de 2004, né, quando teve a reforma do Poder Judiciário, incluiu a razoável duração do processo como um direito fundamental da pessoa humana. Isso é até louvável, né, porque a duração do processo, né, a efetividade da jurisdição, ela é uma proteção judicial para o ser humano. Então, todo aquele que move uma ação, ele pretende que a sua questão ali seja resolvida num tempo razoável, né, num tempo definido. Ninguém quer que a sua pretensão dure indefinidamente, né? Todo mundo quer que a sua pretensão tenha um termo final, ou seja, o processo ele sempre caminha para um fim, né? E o fim é entregar essa prestação jurisdicional num tempo razoável. Então, por isso que no artigo 5º, né, foi acrescentado o inciso 78, a partir de 2004, teve a reforma do Poder Judiciário, essa garantia fundamental. Mas veja que essa garantia, por si só, ela é um direito individual, mas no caso concreto ela pode conflitar com outros direitos também fundamentais. Então, eu sempre penso que a garantia do tempo razoável do processo ela não pode sacrificar o devido processo legal. Então, o processo judicial ele tem fases, né? A fase petitória, a fase instrutória e a fase decisória. E todas essas fases elas têm que ocorrer num prazo normalmente definido em lei, ou então num prazo fixado pelo magistrado, né? Então, a gente não pode sacrificar o direito à produção de provas, o direito das partes se manifestarem em nome do princípio da razoável duração do processo. Então, ele tem que ser equilibrado, tem que ser ponderado junto com esses outros direitos para alcançar a sua efetividade. E nada mais é a razoável duração do processo que uma proteção judicial e também uma forma de prestigiar a dignidade da pessoa humana, né? É uma das facetas da razoável duração do processo tomar o tempo como um bem jurídico, né? Como um bem jurídico da pessoa humana. É verdade que em algumas situações o próprio tempo no decorrer do processo ele pode ser otimizado, né? Então, as tutelas de urgência, situações excepcionais, pessoas que estão em idade avançada têm prioridade de tramitação, pessoas que têm doenças graves também têm prioridade de tramitação. Então, essas situações excepcionais, o próprio Código de Processo Civil, ele prestigia em nome da razoável duração do processo e acaba formando, né, situações excepcionais em que esse tempo vai ser otimizado, né? Então, basicamente é isso. É um direito fundamental que ele deve ser condicionado com outros direitos fundamentais que estão também na Carta Magna e que deve sofrer algumas adequações a determinadas situações jurídicas. Yeah.